chegando aqui para mais um vídeo nesse nobre e enorme canal Meio Armadores aqui. Hoje a gente está trazendo, como você já pode ter percebido aí no título, uma lista aí de eternas promessas do futebol brasileiro, né? A gente estava conversando aqui sobre alguns desses nomes e decidiu gravar esse vídeo porque são muitos nomes, né? E a gente selecionou aqui cinco dessas grandes eternas promessas do futebol brasileiro, né? Que são aqueles jogadores que, quando surgem na base, na copinha principalmente, ou depois em campeonatos estaduais, falam que vai ser o novo Neymar, o novo Messi, o novo sei lá o quê, e depois acaba flopando, como diriam os jovens, né? Ou malograr aí, como a gente já entrou nessa discussão num outro podcast aí. Mas são grandes nomes, Adiel Reis, que a gente separou aqui com o nosso Cefod, né? Preparou pra gente, o nosso Centro de Informação e Obtenção de Dados dos Esportes, e a gente separou aqui, vai trazer grandes grandes jogadores nessa lista, a começar com ele, não podia ser diferente, Neilton, o novo Neymar, surgiu no Santos ali, logo após, né, a saída do Neymar para o Barcelona. O Neilton surge e aí ele ele é campeão da Copinha, e aí já começa aquele papinho, né, de não, porque é o novo Neymar e ele usava um cabelo parecido. E aí nos anos de 2013 e 2014 foi um grande furor. Ele fez 2 boas temporadas pelo Santos, até sendo um jogador importante, mas aí caiu de produção, teve questões contratuais, foi vendido pro Cruzeiro. O Cruzeiro foi emprestado pro Botafogo, onde ele também foi bem, foi pro São Paulo, aí passou por lá, ficou um semestre. E no São Paulo, foi o primeiro ano da passagem do Ceni, né? Ele teve um detalhe curioso, Adiel, que ele disse quando ele depois foi repassado ao Vitória, que ele não entendia muito bem o estilo de jogo do Ceni. E aí, enfim, ficou uma questão bizarra. Mas é esse cara, depois passou pelo Vitória, onde ele até foi bem internacional, e hoje tá no Criciúma. O Neilton, Estevão Barros, acho que pelo nome literalmente aproximado ao do Neymar, muito mais ele foi considerado promessa do que propriamente dito futebol, né? Eu lembro que depois da Copinha todo mundo esperava que ele fosse render, todo mundo esperava que ele fosse manter o nível, só que jogador que vai bem na Copinha dificilmente vai bem no profissional, Estevão Barros, quando existe esse peso de ser uma promessa, ser o novo Neymar, o novo Messi, o novo sei lá o que, como você bem disse. No caso do Neilton, não foi nem a pressão, é porque se você for olhar os lances dele, eu não sei se vai estar passando no vídeo agora, se os direitos permitem, mas enfim, cara, não tinha nenhum lance tão assim de habilidade, não, era muito gol, ele era um centroavante franzino, jogava na ponta, mas para mim eu considerava ele um centroavante porque ele era muito finalizador, ele sabia finalizar muito bem, concordo, mas fora isso eu não lembro de jogada dele que ele fazia, que ele carregava a bola e driblava todo mundo. Procurei alguns vídeos, tem um ou outro ali, mas ele era muito finalizador, ele partia para cima, era o jogador mais do último terço do campo, e foi comparado muito ao Neymar por causa também do auge do Neymar, pela semelhança física, pelo cabelo. Mas, Estevão, no Cruzeiro ele não foi bem. Eu acho que no Vitória, o auge dele, vamos dizer assim, foi no Vitória, quando ele conseguiu impedir o rebaixamento ali do Vitória, se não me engano, no final daquele campeonato. Mas também foi só ali, né, que aconteceu, porque no fim das contas o Neilton é o Neilton, como dizia o Cássio, se ele estivesse aqui, que se fosse Neilton com Y, talvez ele estivesse na seleção brasileira, mas como é com I, ele tá aí no Criciúma jogando. Cara, Estevão, o Neilton pra você, ele é uma farsa, cara? Diel, verdade é que, como você falou, eu nunca esperei grandes coisas, né? Ele teve ali um momento de grande emoção e grande destaque, mas a verdade é que ele nunca foi essa Coca-Cola toda, né? Como a verdade é que o Santos também sabe vender muito bem seus jovens atletas, né? A coisa dos meninos da vila, então já tem uma grife em cima que eleva o cara ao status de craque, sendo que muitas vezes ele nem é tudo esse jogador. Então eu não tinha muita expectativa no Neilton.
teve ali um bom momento quando ele chegou no São Paulo. Eu achei que ele poderia ser útil, mas acabou não sendo. Então, é um jogador que, ao meu ver, prometeu. O marketing foi melhor que o produto em si, viu? Essa é a minha definição do Neilton. E o pessoal de marketing sabe fazer muito bem a venda de um produto que não vai entregar, né? Eles sabem que não vai entregar, mas eles vendem muito bem. E o Santos é especialista nisso, tanto na venda quanto na compra, mas isso é assunto para outro vídeo, Estevão. Pois é, o segundo, Adiel Reis, da nossa lista aqui é um que você conhece bem, né? Um que você já deve ter ficado muito puto aí. Eu gostaria que você falasse melhor sobre esse cidadão aí. O chamado Luiz Marcelo Moraes dos Reis, tá? Ainda é parente esse cara, olha só. Mais conhecido como Lulinha. Ele tem hoje, Estevão Barros, 33 anos, jogador do Corinthians aí, mais um conhecido como o novo Messi, substituto de Carlos Tevez, né? Ele fez toda a carreira de base dele no Corinthians, já foi convocado inclusive para a Seleção Brasileira Sub-17, ele teve também presente no PAN de 2007, só que uma parte bacana do Lulinha é que é o seguinte, ele nunca no Corinthians, ele nunca foi esse jogador decisivo, né, que se vendia, o Lulinha. Ele teve grandes atuações em partidas que não valiam nada, essa aqui é a verdade. Eu me lembro muito bem, posso falar muito bem, teve um jogo que ele fez contra o Vitória da Bahia, eu não lembro se foi Copa do Brasil, se foi Campeonato Brasileiro de 2007, que ele arrasou. Só que foi uma partida que não valeu nada, porque você entendeu? Não tinha sentido nenhum, não. Mas aí o Lulinha vai despontar e tal. O Neto ia no jogo aberto, o Neto ainda participava do jogo aberto, falava: esse cara vai ser a promessa da seleção brasileira e tal, e vai despontar para o mundo inteiro. Aí o Arsenal era o Chelsea, acho que era o Chelsea, estava interessado no Lulinha e tem negociação para lá e para cá. Só que o Lulinha não vingou, né? Saiu do Corinthians, foi para o Estoril, passou pelo Bahia, no Ceará, Criciúma, Estevão Barros, já esteve no extinto Red Bull Brasil e agora, mais recentemente, no ano de 2022, ele está no Madura United FC, tá? Nossa. Então, eu nem sei que time é esse, mas enfim, ele passou no Mojimirim, passou no Pafos, Yamagata do Japão. São times aí conhecidíssimos para você ver que como ele foi uma promessa, Estevão Barros, que não entregou absolutamente nada. O que me decepciona, porque a base do Corinthians é famosa por entregar grandes jogadores, mas também fez o Lulinha, que tá aí para decepção dos corintianos, porque todo mundo esperava dele assim, ser o camisa 10 que assumisse a responsabilidade, mas o fato é que ele foi um jogador decisivo de jogos medíocres. Cara, o Lulinha, ele tem, pra mim, como o melhor momento dele pelo Corinthians, que é quando, num jogo contra o Fortaleza, ele caiu no antigo vestiário do Pacaembu e se machucou. Teve que ser substituído, já não lembro se era na Série B, o que era, eu acho que era. O Corinthians estava em 2008 lá e ele caiu e ficou por lá, foi um lance feio. Mas foi engraçado, né? Engraçado porque não é comigo, mas... O nosso próximo personagem da lista aqui é um rapaz que, segundo o Luiz Felipe Scolari, tinha alegria nas pernas. Bernard, o surgido no Atlético Mineiro no ano de 2010, ele foi emprestado para o Democrata e voltou ao Atlético em 2011 e viveu seu auge ali na temporada de 2012 e 2013, quando ele conquistou a Libertadores, foi para a seleção e depois foi vendido ao Shakhtar Donetsk. Jogou a Copa de 2014, inclusive estava no 7-1. Inclusive, muitos atribuem a ele o 7-1, porque para muitos ele não deveria ter sido escalado naquele jogo. O Felipão deveria ter ido com uma escalação mais precavida. O fato é que o Alegria nas Pernas surgiu como um furacão e hoje sopra como uma brisa, né? A alegria nas pernas dele... parece que as pernas se entristeceram no decorrer da carreira. Ele teve a passagem pelo Shakhtar Donetsk, que se imaginava que ali ele seria alçado a um grande clube da Europa. Ele chegou até a Premier League depois, pelo Everton, mas também não teve uma grande passagem. No Everton ele teve 84 jogos e 8 gols. Depois ele foi para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes e hoje se encontra no Panathinaikos
da Grécia. Você foi um desses que apostava em Bernard, El Reis, que acreditava no sucesso do Alegria nas Pernas? Acreditava, cara. Eu acho que principalmente pela Libertadores de 2013, Estevão Barros, entendeu? Pela forma como ele foi importante ali naquela virada contra o Nils. O time saiu perdendo no primeiro jogo de 2-0 pro Nils. Aí ele fez o primeiro gol com 3 minutos de partida ainda no Independência. E a equipe conseguiu empatar e se classificar nos pênaltis. Ele foi muito importante, mas é um jogador de uma temporada só, porque eu não lembro de outra temporada do Bernard que ele estivesse bem. Já em 2014, quando foi convocado para a Copa do Mundo, eu já não achei interessante ele estar lá, mas enfim, aquela lista do Filipão tinha muitos nomes que não deveriam estar lá, inclusive eu acho que do Filipão também, mas é assunto para outro. E aí ele esteve no 7-1, né? Alegria nas pernas. O Filipão achou que trocar o Neymar e colocar só o Bernardo. O Neymar estava lesionado, estava fora da Copa. Só trocar uma peça seria suficiente para impedir a Alemanha de golear o Brasil. Fato que não aconteceu. O Bernard, ele estava naquele Atlético Mineiro que tinha um modelo de jogador, né? Que era um jogador franzino, baixinho, com cabelo encaracolado, que era ele. O outro nome que eu acabei de ver aqui também, já vai falar nele. Aí tinha o Luan, tinha o Guilherme. Eu lembro desse modelo de jogador que o Atlético Mineiro formava. Nenhum desses vingou, Estevão Barros. Então, se for listar o Atlético Mineiro de 2012, 2013, nenhum desses modelos aí vingou muito. Mas eu acho que o Bernard decepcionou, porque quando ele chegou para jogar na Europa, no Shakhtar, que também o Shakhtar comprava brasileiro pra caramba, né? Ele já não estava bem, né? Era titular, mas oscilava bastante lá. E quando ele foi pro Everton, todo mundo falou: o Everton tá comprando agora, vai montar um time assim, sensacional, trouxe o Bernard. E aí nunca mais se ouviu falar dele, nunca vingou, sempre prometeu, mas nunca. A gente sempre lembra do Bernard, imagina ele novo, só que ele já tá com o quê? 30 anos? Pois é, tá mais com isso aí. Deixa eu ver então, aqui. Aí a gente 30, sempre 31. imagina. 31 anos. A gente sempre lembra do Bernard de 2014 fazendo gol no Mineirão, mas fora isso, esse é o conceito de eterna promessa. Quando a gente lembra do nome do jogador, lembra dele 10 anos atrás. Hoje a gente não sabe onde está. É assim que acontece com o Bernard. E o nosso próximo, então? E se a gente não sabe onde ele tá, o nosso próximo, então, é uma grande figura aí, né? Juro que quando eu fui buscar a ficha dele, eu me surpreendi com o nome dele. Porque é um nome bizarro. Ele chama Sóstenes José Santos Salles. Cara, se você chegar na rua e falar, você lembra do Sóstenes? Jogava aí no Vitória, no Atlético Mineiro, Santos, ninguém vai fazer ideia de quem é. Agora, se você falar Neto Berola, eu tenho certeza que você vai conhecer esse nome, porque foi também uma outra grande promessa. Ele surgiu no Itabuna, né? Depois foi pro Vitória, onde ele se destacou nos anos ali de 2009 e 2010. Aí foi pro Atlético Mineiro, que foi o clube no Brasil que ele mais teve destaque ali no início da década de 2010, 2011, ficou até 2006, quando ele vai pro Al-Wassal dos Emirados Árabes, aí volta pro Santos por empréstimo, vai pro Coritiba, Veracruz, CSA, América Mineiro, Confiança, e atualmente está no Ituano. Ou seja, o Neto Berola atualmente aí tá jogando a série, sei lá que série que o Ituano tá jogando também, mas pouco importa. Sei que ele tá jogando a série B, o Ituano. O Neto Berola foi uma promessa de El Rei, surgiu no Atlético aí e mais um desses estilo Bernard aí, jogador de beirada de campo e tudo mais, mas enfim, não vingou também. Insinuante, envolvente, dinâmico, né, Estevão Barros? Mas esse não era apaixonante não, Neto Berola. O Neto Berola, ele tinha um dos nomes artísticos mais estranhos do futebol brasileiro. Várias vezes, em várias páginas, no Facebook ainda, falava-se, por que Neto Berola, né? O cara se chama Sóstenes, mas enfim, esse é o Neto Berola, que ele também fez parte daquele elenco do Atlético Mineiro. Ele não era titular absoluto, mas sempre que entrava fazia gols e todo mundo queria ele, enfim, na Europa, falavam também dele na seleção brasileira, mas eu confesso que desses nomes aí do Atlético Mineiro, do Luan, do Guilherme, do Bernard, o Neto Berola era o que menos me chamava a atenção, porque ele fazia gol, estava lá, mas era reserva, nunca começava jogo como titular, assim, de fato, incontestável, né?
Na época do Cuca, inclusive. Ele era sempre um jogador que entrava ali durante as partidas e tal, mas vez ou outra ele começava uma partida. Cara, assim, o Brasil, eu acho que é o país do mundo, não sei se eu posso estar errado, mas é o que mais se empolga com o jogador, né, Estevão Barros? Muito rápido, cara. Aí o Neto Berola fez um golaço ali, Campeonato Mineiro contra, sei lá, Uberlândia. Não, esse cara tem que ser titular no próximo jogo. Aí no próximo jogo ele começa como titular, não faz nada a partida toda, sente, não, isso aí ele sentiu a partida, vamos dar mais uma chance. O brasileiro, ele tem essa mania de ter esperança de que um novo Ronaldinho, um novo Juninho Pernambucano, sei lá, um novo Carlos Alberto está surgindo aí, mas a verdade é que as referências não são mais as mesmas, e o Neto Berola, ele é uma eterna promessa que nunca vingou, Estevão Barros, e agora está no Ituano aí. E provavelmente deve vestir a 10, né? Porque esses jogadores, quando eles vão para clubes assim, terceira, quarta divisão, ele veste a 10 e abraçadeira e tal. Um abraço pro Radamés aí, que era o 10 do Remo. Olha, uma notícia aqui de 2014. Neto Berola curte dia de badalação e comenta apelidos da torcida. Os apelidos eram Messi Berola e Bebeto Berola. Cara, aí é muita loucura, né? Puta merda. Não dá, velho. Verdade. Tem torcedor que precisa também ser internado. A gente entende que é paixão, mas... porra, tudo tem limite também, né? Bom, nosso último nome não podia ser outro, uma grande promessa também que não vingou. Jogador carioca, revelado pelo Fluminense, que encantou a todos. Teve passagem por Palmeiras, Figueirense, Deportivo Brasil e encerrou sua carreira no Shanghai United, que é um clube da Tailândia. Olha aí, em que auge esse cara atingiu. Lene Fernandes Coelho. Um jogador que era também mais um desses de beirada de campo, né? Eu lembro que quando ele surgiu no Fluminense jogando lá em 2005, todo mundo se encantou e tal. Nossa, de onde vem esse cara? Aí ele foi pro Braga, não vingou. Aí volta aqui pro futebol brasileiro pelo Palmeiras, onde ele também tem uma passagem longa, mas também não vinga, né? E aí ele começa a rodar, vai pra Figueirense, Desportivo Brasil, Boa Vista. Olha esse time aqui que ele jogou no Japão. O Venforete, Kofu, Madureira, Atlético Sorocaba, enfim. É o Lene, Adiel Reis. O Lene chegou a ser convocado para a seleção brasileira, Estevão Barros, na época de Palmeiras e de Fluminense também. Foi para Portugal e sumiu. E a sua contratação junto ao Palmeiras foi muito mais pela possibilidade de ele voltar a ser aquilo que ele era no Fluminense do que ele foi no Braga, viu? Porque lá no Braga ele não conseguiu jogar. Foi o exemplo de Gabigol, não conseguiu desenvolver o futebol dele na Europa, não se adaptou e tal. Só que no Fluminense, todo mundo pedia ele na seleção brasileira, fazia gol todo jogo. Nossa, era o principal jogador do Fluminense daquela época. Só que um detalhe, Estevão Barros, do Lene, é que como eu acompanhava muito o Campeonato Carioca, eu via que ele fazia muito gol, assim, de novo, é a mesma coisa do Lulinha, gols em partidas que já estavam decididas, entendeu? Tava 3-0 pro Fluminense, aí ele ia fazer uma jogada individual, golaço de craque e tal. Só que na hora de uma partida contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Botafogo, desaparecia de vez em quando. E aí a gente já pode ficar com o pé atrás, né? O Lene sentia o clássico e tal, falavam disso na época. E aí, enfim, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Não lembro se chegou a entrar em campo com a amarelinha, mas o Lene prometeu muito. De todos esses nomes aí, o Lene foi o que mais prometeu e o que menos entregou. E aí, Ediel, a passagem que eu tinha comentado com você é a curioso, seguinte, hein? A matéria do UOL, matéria de 2017, Lene, ex-Palmeiras, desistiu de jogar futebol. Aí uma das aspas é que um dos motivos abre aspas para o Lene: voltar a jogar com gente ruim seria muito complicado. Eu me conheço, eu tenho a minha personalidade muito forte. Fora de campo é uma coisa, todo mundo é gente boa, mas dentro do campo é diferente. Falta qualidade técnica e inteligência. Tá aí o porquê do Lene não ter jogado futebol. Ele tava cansado de gente ruim e burra. Igual todo mundo tá cansado de gente ruim e burra, Diego. Porra, desse jeito qualquer lugar também, né? Aí ele tá de sacanagem, viu, Lene? Porra, meu amigo. Ele chamou todo mundo pra merda agora, disse que todo mundo aí não sabe ponto futuro.
Bom, mas ele sabe o nome, ele consegue explicar alguma coisa? Um grande Lene aí que, sinceramente, é um grande desportista, Estevão Barros, e eu me senti, assim, ignorante em relação ao futebol por essa declaração dele. Peço desculpas aqui por não saber muito de futebol, tanto quanto ele sabe, viu? Eu acho que ele fez um bem pro futebol, então se afastando dele, se aposentando, já que nós não sabemos de Estevão Barros tanto quanto ele de futebol, viu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um top 5 aí de eternas promessas do futebol. Quem sabe nós não fazemos aí uma parte 2, né? Se esse vídeo aí não tiver uma boa repercussão, você deixar seu like aí, o seu comentário, se inscrever. Faltou caso alguém, você não tenha se inscrito, comente aí se faltou alguém, quem que você acha que é uma eterna promessa, enfim, deixa aí os seus comentários e nós faremos uma parte 2, então fique ligado aí, porque voltaremos com uma segunda parte, talvez. É isso, valeu Adiel, valeu você que viu o vídeo aqui, deixou seu like, comentou, e até o próximo vídeo aqui no Meio Armadores. Valeu, até o próximo, valeu, até o próximo. Pô, foi muito clichê, cara.